E Deus diz que o juízo não é uma coisa assim que vem de fora, não. Ele vem do próprio desenvolvimento do pecado. Versículo 18. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros, e ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão em espessas nuvens de fumaça. O fogo que alimenta o inferno nasce no coração do pecador, na sua concupiscência e nos seus desejos ímpios. O pecado é que vai gerando as chamas do inferno. O inferno começa dentro do homem, na sua maldade e transgressão, e depois o engole. É o homem que cria, com o seu pecado, a possibilidade do inferno. Mas o texto aqui fala também da ira de Deus, versículo 19. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá e será o povo como combustível para o fogo. E ninguém poupará seu irmão. Não só viriam os adversários, mas haveria guerra interna, luta interna do povo de Israel contra os do povo de Israel. Quando os homens não têm paz com Deus, não têm paz uns com os outros. Quando Adão e Eva pecaram, logo estavam se acusando mutuamente, porque o pecado que separa o homem de Deus divide os homens. Somente da paz com Deus pode haver paz entre os homens. E a ira de Deus faria isso. Vocês, com seus pecados, vão se fazer combustível, diz o Senhor, para o fogo, por causa da ira do Senhor dos Exércitos. Uma das palavras que mais incomoda o nosso tempo é isso, a ira de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não poderia eu dizer que Deus é amor se não houvesse a ira. Um Deus que ama o pecador é um Deus que se ira contra o pecado que ele comete. Somente um Deus que ama pode se irar, e um Deus que se ira pode amar. Alguém diz: eu queria tanto que Deus não tivesse ira. Então o seu Deus seria aquele lá de Aristóteles, o primeiro motor que só movimenta a terra, só uma força impessoal, a energia cósmica que paira aí sobre o universo. Ele não iria se irar contra você, mas também não teria amor nenhum para você. Seria impessoal, seria frio, seco, incapaz de se irar, mas também incapaz de amar. A mãe que ama o filho é aquela que é capaz de se irar contra o filho quando ele está desobedecendo. Como é que você está desobedecendo? Como é que você está fazendo uma bobagem dessa? Se você quer um Deus que não tem ira, você terá um Deus que não tem amor. O nosso Deus é um Deus que reage, é um Deus que se relaciona conosco, que reage à nossa maneira de ser. Então Ele nos ama, mas se nós escolhermos o caminho do pecado, Ele vai estar irado contra nós. Ele vai estar irado contra nós. Ele vai exercer juízo contra a nossa desobediência. Sua natureza e vontade estão em oposição radical ao pecado. Mas aqui nós percebemos o seguinte: Deus estava irado contra Israel e ia punir a nação, mas Deus deixa a porta da graça sempre aberta. Que coisa maravilhosa! A porta do arrependimento sempre aberta. Se você errar, meu irmão, Deus açoita todo aquele que recebe como filho e castiga quem ama. Ele vai lhe punir. E se Ele não lhe punir, comece a ficar com medo, porque são os bastardos que não são disciplinados. Os filhos têm disciplina. Os bastardos ficam para o final, para o juízo vindouro. Mas o crente é corrigido nessa vida para não ser condenado com o mundo.
Mas eu quero dizer uma coisa: o Deus que se ira, o Deus que disciplina, o Deus que exerce juízo, é o Deus que deixa a porta da misericórdia aberta. Se arrependa, saia daí.